Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Pós-Itação do Estado de São Paulo, no dia 15 de setembro de 2022, após estar sendo gravada e ser disponibilizada posteriormente. Eu vou iniciar a sessão do sistema de parte. Muito bem, vamos iniciar os trabalhos com os processos que há pedidos de sustentação oral para o patrão estar presente. Então, começando com o processo de companhia Sucupolícia de Energia, recursos ordinários na relatoria. Então, o momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. É um recurso ordinário, são 4 acusações fiscais, registradas devidamente semestre em montante superior ao limite autorizado de 1,48 avos por mês, afetado pelo coeficiente de aproveitamento de cada semestre, que é a calcular a relação entre a soma das saídas e prestações tributárias e o total das saídas e prestações escrituradas no mês. Registradas devidamente semestre a título de apropriação de crédito pela entrada de bens integrados ao ativo imobilizado e empregados em atividades de iluminação pública, serviço que compete ao poder público municipal. Terceira acusação, registradas indevidamente semestre a título de apropriação de crédito pela entrada de bens integrados ao ativo imobilizado e que, no entanto, foram empregados em áreas não operacionais comerciais, alheias, portanto, à atividade da empresa. Quarta e última acusação fiscal, registradas indevidamente semestre relativa à aquisição de ativo imobilizado a título de apropriação de crédito pela entrada de veículos e ou suas partes e peças, integrados ao ativo imobilizado e empregados em atividades alheias à empresa. A adição primeira instância julgou procedente uma arbitração. Inconforme a adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade da adição primeira instância, o reconhecimento do direito de crédito semestre relacionado à aquisição de equipamentos utilizados na instalação e manutenção da rede de distribuição, itens 3 e 4 do AIM, a determinação de diligência para que seja atestado o pagamento dos subitens 1.11, 2.11 a 2.59, 3.11 a 3.59, ou que seja determinada diligência para análise dos pagamentos com indicação de uma provisão fundamentada sobre a suficiência ou não dos pagamentos. A determinação fiscal manifestou-se pelo não provimento de curso ordinário. Convertiu o julgamento para acolher na 4ª Câmara Julgadora, o núcleo fiscal de cobrança informou que o valor recolhido pelo contribuinte não foi suficiente para liquidar os itens 1.11, 2.11 a 2.59, 3.11 a 3.59 do AIM. A autuada apresentou manifestação alegando que houve pagamento que culminou na quitação integral dos subitens 1.11 e 2.11 a 2.59, em consonância com o cálculo apresentado pela NFC, e a quitação parcial dos subitens 3.11 a 3.59, porém integral em relação ao crédito tributário vinculado às notas fiscais selecionadas para pagamento. A protesto de sustentação oral. Então, doutor Eduardo. Doutor Eduardo? Estou ouvindo, doutor Inácio. Bom dia, então, tudo bem? Antes de passar meu voto, eu já vou antecipar. Tá eu não vou julgar o mérito nesse momento, né? Meu voto vai ser em relação a essa petição para testar os pagamentos realizados. Então, se o doutor quiser focar a sustentação oral nesse ponto. Não, doutor Inácio, eu acho que é até muito prudente da sua parte esse pedido de conversão novamente de diligência plena para atestar. Até é importante só relacionar esse ponto, no final das contas, que ambas as partes, a autoridade fiscal e a Companhia Jaguari de Energia, estão falando basicamente as mesmas coisas, só que não foi atestado pelo NFC, no sentido de que houve a quitação integral de determinados itens, os quais já foram relatados por Vossa Excelência, e a quitação parcial. Então, em todas as manifestações, a Companhia Jaguari de Energia confirma
essa premissa de que há quitação integral de alguns itens e quitação parcial de outros, e que isso deve ser suprimido do auto de lançamento, só que não é confirmado textualmente pela autoridade fiscal. Então, acho muito prudente de parte de Vossa Excelência de determinar novamente essa remessa e baixa dos autos para a autoridade fiscal, para que haja confirmação e a efetiva homologação desses valores efetivamente liquidados. Então, não há nenhum tipo de oposição da minha parte, e fico aqui aguardando o retorno dos autos. Logicamente, de forma antecipada, apresentaremos a manifestação, espero eu, concordando 100% com o resultado da diligência e no aguardo de um julgamento futuro para avançarmos no mérito. Tá bom, então vou passar meu voto. A Plena Quarta Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para que a DRT 16 NFC informasse os itens, subitens que estariam quitados em face ao requerimento realizado pelo autuado. A DRT 16 NFC informou que o valor recolhido pelo contribuinte não foi suficiente para liquidar os subitens 1.11, 2.11 a 2.59, 3.11 a 3.59 do AI. A autora apresentou uma manifestação informando que sua intenção era efetuar o pagamento integral dos subitens 1.11 e 2.10 a 2.59. Neste ponto surge a dúvida se a GAI de folhas 2023 não seria suficiente para o pagamento integral dos referidos itens, subitens 1.11 e 2.10 a 2.59, uma vez que, salvo maior juízo, o valor da GAI, R$ 79.882,93, é superior ao montante exigido em tais subitens do AIM. A autuada informa ainda que intencionava pagar também os subitens 3.11 a 3.59 de forma parcial, no valor de R$ 39.195,29, considerando todos os equipamentos indicados no demonstrativo 15, exceto aqueles denominados seccionador performado e caminhoneiro. Assim também surge a dúvida se caso a referida GAI tenha sido suficiente para liquidar integralmente os subitens 1.11 e 2.10 a 2.59, remanesceria ainda valor suficiente para o recolhimento dos subitens 3.11 a 3.59 de forma parcial, nos termos suscitados acima pela autuada. Tais dúvidas podem ser melhor esclarecidas, assim como o julgamento de diligência para que a DRT 16 NFC informe. Se o recolhimento efetuado pela autuada é suficiente para a aplicação integral dos subitens 1.11 e 2.59 a 2.59, certificando se for o caso. Caso positivo, o eventual valor remanescente da GAI é suficiente para a aplicação dos subitens 3.11 a 3.59 de forma parcial, nos termos insuscitados acima pelo autuado, certificando-se se for o caso. Eventual impedimento para que seja considerada a intenção do pagamento da autuada acima exposta. Se houve anterior recolhimento do subitem 1.12 mediante PEP, como alegado no recurso ordinário de folhas 1795, após que oportunizar a manifestação da autuada e da dúvida de reputação fiscal. Então é assim que eu volto. Então, assim, quando foi na diligência, pelo que entendi, parece que houve uma imputação do pagamento. Por isso que ela não atestou esses pagamentos, né? Só que eu fiquei em dúvida se, como o valor da GAD é superior a esses itens 1.11, 2.10 e 2.59, não seria suficiente para pagar esses subitens, né? Em caso positivo, se sobraria valor para pagar os demais subitens intencionados pela contribuinte. Tá? E ainda, pelo que consta aqui, foi alegado que houve recolhimento do item 1.12 mediante PEP, correto, Dr. Eduardo? Sim. Então, aí eu também gostaria que fosse atestado isso. Bom, então é assim que eu voto. O processo está em discussão. Eu vou fazer o registro do voto. Não haver inscritos para iniciar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Iniciada a votação, então o processo de Companhia Sul Paulista Energia foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço a presença do Dr. Eduardo. Boa sessão a todos. Até mais. Até mais. Vamos passar então para o processo de Infomachine e Comércio Eletrônico ELEG, recurso ordinário, relator Dr. Alexandre. Só um momento que eu vou registrar a ausência do patrono. Muito bem, doutor Alexandre. Eu vou editar aqui já. Sou o outro. Já está registrado. Vamos lá. A contribuinte aqui, a Infomachine, ela foi autuada nessa audição por 4 itens, em 4 itens, né? O primeiro deles de creditamento indevido do imposto, o segundo e o terceiro de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis, entendidos pelo fisco como inábeis, né? E na quarta acusação de falta de pagamento do imposto, do ICMS-ST. E todas essas 4 operações, essas 4 autuações decorrem do fato da contribuinte ter escriturado documentos emitidos por empresas que foram declaradas inidôneas pelo fisco. Em primeira instância, a autuação foi mantida, em linhas gerais, desde da defesa, a contribuinte se apega à alegação de efetividade das operações, né? De que estaria agindo de boa fé. Ela menciona, não como um tópico separado do recurso, a preliminar de decadência, mas ela menciona parte dessas acusações estariam decaídas. Eu fiz análise dessa situação toda, é o meu voto. Em linhas gerais, a decadência do item 1, eu vou ser um pouco mais resumido aqui para não ficar uma extensa leitura, mas em relação ao item 1, que é acreditamento devido de imposto, eu estou aplicando a súmula 9 do tribunal, que já é claro no sentido de que autuações originadas da escrituração de créditos indevidos do ICMS aplica-se a regra decadencial do artigo 1731 do CTN. Então, estou afastando a alegação de decadência em relação ao item 1 por conta da súmula 9. Súmulas 2, itens 2 e 3, eu digo aqui no meu voto, as acusações dos itens 2 e 3, embora não se encontrem sob o manto da súmula 9 desse tribunal, também não atraem a incidência automática da regra do artigo 154 do CTN. Isso porque o que difere de referidas infrações da acusação do item 1 é apenas a existência de imposto destacado nos documentos fiscais e que serviu para fins de escrituração. Demais, não há referido destaque, mas o fato é que as circunstâncias que deram origem à autuação se repetem, pois todas decorrem da contribuinte ter escriturado documentos fiscais de aquisições de mercadorias considerados inidôneos pelo fisco, pois emitidos por empresas que tiveram sua inscrição estadual declarada nula por constatada inexistência de seus estabelecimentos. Como a regra do artigo 154 CTN depende da existência de atividade, pagamento ou lançamento prévio que tenha sido realizada pelo contribuinte, que seja passível de homologação, é de concluir que não será aplicável a referida regra nos casos que envolvem o recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil, caso dos itens 2 e 3, pois nesses casos não há a prévia atividade do contribuinte, recolhimento, ainda que parcial, do imposto, a ser posteriormente homologada pelo fisco, motivo pelo qual o cômputo do prazo decadencial também se dá pela regra do artigo 173 do CTN, conforme decidido pela Câmara Superior desse Tribunal, em votação unânime nos autos do auto de fração 4.087/912, em julgamento do recurso especial sob a autoria do ilustre juiz Cleiton Munheiro Furugem. E eu transcrevo aqui o voto
no qual a Câmara Superior entendeu pela aplicação do 1731 nesse tipo de autuações. Quanto ao item 4, que trata da falta de recolhimento do ICMS-ST por escrituração de documentos fiscais emitidos por fornecedor inidôneo, é fato incontroverso que a contribuinte foi intimada, nos termos do artigo 267.2b do regulamento, a efetuar o recolhimento do imposto, que não havia sido recolhido pelo substituto, que foi declarado inidôneo, e não fez, não havendo que se falar, portanto, em atividade prévia, pagamento a ser homologado pelo fisco, aplicando-se também ao caso a regra do artigo 173 do CPM. Aí eu passo ao mérito. Afastando a preliminar decadência, passando ao mérito, como mencionado anteriormente, as 4 acusações decorrem do fato da contribuinte ter escriturado documentos fiscais de aquisição de mercadorias emitidos por empresas declaradas inidôneas pelo fisco, por constatada a inexistência de seus estabelecimentos. A fornecedora ela varia conforme o item dos 4 itens, né? Então tem aqui a Basclub com PCN as folhas 929 e 952, a Detec PCN as folhas 953 e 977, Glasgow 978 e 995, né, o PCN, Vulcan PCN as 1184 e 1203, SCG PCN 1172 a 1183 e Lotus com PCN as folhas 996 e 1171. A comprovação, a alegação da contribuinte é sempre efetividade, e eu sigo no meu voto. Então, a comprovação da efetividade das operações depende de provas de pagamento destinadas às fornecedoras declaradas inidôneas, provas de transporte, das tratativas comerciais prévias, as operações, de verificação da regularidade fiscal no período das autuações e todos os demais que possam demonstrar que a adquirente tomou as devidas cautelas ao negociar com o fornecedor. O questionamento recursal sobre efeitos retroativos das declarações de inidoneidade, que no entender da contribuinte não poderia alcançar operações ocorridas em momentos anteriores ao da constatação pelo fisco da inidoneidade das fornecedoras, depende das provas que demonstrem que o autuado estava de boa-fé quando negociou com as empresas declaradas inidôneas, conforme consolidado pela súmula 519 do STJ. Entretanto, o contribuinte demonstra que não se mostrou diligente. Isso porque não se verifica nos autos, por exemplo, consultas realizadas ao Sintegra referentes às operações que alega ter praticado com as fornecedoras. Verifico também que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de realizar a comprovação da efetividade das operações, tanto de realizar a comprovação quanto de contestar o mérito de parte das acusações fiscais. Ela não aborda no recurso a matéria de mérito dos itens 2, 3 e 4. Conforme reconhecido, inclusive, pela decisão recorrida. Vejamos, aqui eu transcrevo trechos da decisão de primeira instância, onde o julgador, além de abordar a questão da falta de provas, né, e por que as provas não são acolhidas, também o fato do contribuinte sequer ter abordado a matéria de mérito em relação às questões dos itens 2, 3 e 4. Eu vou ler só alguns trechos do que estão grafados aqui. Quanto ao item 1, nos extratos bancários, como exemplo, os lançamentos que o autuado aponta se referir à nota fiscal 49.913 não há prova que os pagamentos foram efetuados para a empresa Detec. Nos boletos bancários, verifica-se o envolvimento de empresas BGP, RR Marino, que não aguardam qualquer relação com as operações de compra e venda, além do fato que a maioria dos boletos não remete a notas fiscais do item 1 do AIM. Verifica-se que nos extratos contra os boletos não foram juntadas totalidades das notas fiscais, não há nos autos prova de que o autuado tenha consultado à época das operações a base de cálculo da Cefaz, enfim, ele segue. Itens 2 e 3, item 64 da decisão. No caso, não houve contestação do autuado em relação ao mérito das acusações dos itens 2 e 3. Não há prova de que os pagamentos foram efetuados aos referidos emitentes. E aí segue questionando os boletos. E assim se repete em relação ao item 4. Eu sigo no meu voto. Como bem ponderado pelo julgador tributário, a comprovação da liquidação financeira deixou de ser realizada a contento para contribuinte recorrente, que inclusive afirma ter realizado parte dos pagamentos diretamente aos fornecedores por meio de moeda nacional corrente, mas sem produzir prova desses alegados pagamentos. E quanto aos pagamentos que foram realizados por meio de instituições financeiras, é de ser constatado, por meio de simples leitura dos extratos bancários de folhas 386.484, 494.513,
529/540 e 800/891, a ausência de indicação, número de CNPJ, dos beneficiários dos recursos no texto original dos extratos bancários, tendo sido feitos apenas alguns apontamentos à caneta. Tratam-se de documentos que não confirmam a identidade dos destinatários de cada valor ali apontado, não sendo possível afirmar que os valores foram realmente pagos às fornecedoras declaradas inidôneas pelo fisco. Da mesma maneira, os títulos de cobrança de folhas 485, 493, 514, 528, 542, 546, 557/559 indicam como destinatárias dos valores as empresas BGP Home, EIR Marino, e a partir de folhas 585/500, acho que eu errei aqui, mas a partir de folha 585, títulos de cobrança da empresa LKR Services, serviço de reparação, e, por fim, a partir de 893, 898, Capital One, fomento mercantil. Empresas que não guardam qualquer relação com fornecedores que constam dos documentos fiscais questionados pelo fisco, que serviram de base para a lavratura das 4 acusações do auto-infração. Quanto à comprovação de transporte, importa notar que os documentos fiscais, eu também menciono aqui todos, não possuem indicação dos veículos que supostamente foram utilizados para a entrega das mercadorias, infringindo a regra do artigo 127.4.6 do regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, dificultando a vinculação das mercadorias aos poucos conhecimentos de transporte juntados aos autos. Não há, portanto, prova da efetividade das operações que a recorrente afirma ter entabulado com as empresas fornecedoras declaradas inidôneas pelo fisco. Ou seja, o contribuinte não tomou os devidos cuidados que competiam a negociar com seus fornecedores, conforme a exigência legal do artigo 22A da Lei 6374 de 89. O conjunto probatório, o Conselho dos Autos, não permite afastar a responsabilidade objetiva em matéria tributária prevista em lei pela regra do artigo 136 do CTN. Assim, embora a autuada tenha apresentado inúmeros documentos ao fisco para demonstrar a efetividade das operações que alega ter praticado, referidos documentos não são suficientes para demonstrar a efetividade das operações, estando configuradas as acusações fiscais de creditamento devido de imposto, e de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, nos itens 2 e 3 do AIM. Não procede da mesma maneira o questionamento da contribuinte acerca da exigência do imposto por solidariedade, nos casos dos itens 2 e 3, que, segundo seu entendimento, não poderia ser cobrado por ausência de dolo ou de interesse comum. Isso porque referidas exigências são realizadas de acordo com a regra do artigo 9º, inciso 11, parágrafo único da Lei 6374, que trata da solidariedade entre empresas que têm interesse comum. Eu escrevo aqui o artigo. E deve ser considerada como realizada, desacompanhada de documentação fiscal, a operação que for acobertada por documentos fiscais que tenham sido emitidos por contribuintes que não estejam em situação regular perante o fisco, nos termos do artigo 184 do regulamento. Nesses termos, tratando o item eu acho que eu errei o texto aqui, viu, Nácio? Tá. E o item 4, que trata de operações realizadas por conta de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, que não foi recolhido na operação anterior pelos fornecedores declarados idôneos. Quanto ao item 4, né, do auto-infração, que trata de operações realizadas com mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, que não foi recolhido na operação anterior pelos fornecedores declarados inidôneos, passou a ser da contribuinte a obrigação, por solidariedade, de recolhimento do referido imposto, conforme regra do artigo 267.2b do regulamento, que eu transcrevo aqui abaixo. Eu vou ler só para deixar registrado. Não recolhido imposto pelo sujeito passível por substituição, tratando-se de débito não declarado em guia de informação, o débito fiscal poderá ser exigido do contribuinte substituído, nos demais casos, mediante notificação, cujo não atendimento acarretará a lavratura de auto-infração e imposição de multa. No caso dos autos, constatada a irregularidade dos fornecedores, foi a contribuinte notificada em 4 de 1 de 2021 a efetuar o recolhimento do ICMS-ST, notificação às folhas 321/322, tendo sido alertada na mesma notificação que a falta de pagamento do imposto no prazo estabelecido resultaria em lavratura de auto-infração, como ocorreu, motivo pelo qual, configurada a acusação do item 4,
deve ser mantida. O questionamento da contribuinte acerca da confiscatoriedade das multas não comporta provimento, pois exigiria afastamento das regras dos incisos do artigo 85 da Lei 6374 e esse afastamento é vedado pelo artigo 28 da Lei 13457. O pleito de redução do valor da multa não pode ser acolhido, tendo em vista a exigência de imposto nos 4 itens do auto de infração, conforme verificado do DF de folhas 10/11, impedindo o deferimento do benefício previsto no artigo 527-A do regulamento, que eu transcrevo a seguir. O questionamento que visa afastar a atualização da base de cálculo do imposto para cômputo das multas também não é acolhido nos termos da súmula 13 desse tribunal. Por fim, quanto ao questionamento da taxa de juros por superior à Selic, comporta provimento o pleito recursal da contribuinte. Isso porque o auto de infração inaugural também trata de exigências fiscais anteriores a 1 de 11 de 2017, incidindo os juros fixados pela Lei 3.918 de 2009, motivo pelo qual nós temos a nova súmula 10 desse tribunal, recentemente revisada, deverá ser aplicada como taxa de juros de mora para cálculo dos créditos tributários devidos ao erário paulista, os índices de juros utilizados para a cobrança dos tributos federais, ou seja, a taxa Selic. Nesses termos, cunhas do recurso ordinário da contribuinte alegou parcial provimento apenas para que os juros aplicados na acusação fiscal sejam limitados à Selic, conforme a súmula 10 desse tribunal. É como voto. Nessa, eu preciso retificar um trecho do meu voto. Você pode abrir para editar, por favor? Pronto, já é possível. É rápido. Pronto, Inácio, já fiz a correção do texto. Muito bem, então o processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates. Eu só fiquei com uma pequena dúvida se os itens 2 e 3 têm exigência de imposto também. O 2 e 3 tem? Tem. Tem. Todos os itens do auto de infração, a exigência de imposto. Tá, Por conta do 527, né? Isso. Só por causa disso que eu perguntei, Alexandre. Obrigado. De nada. Então, vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Encerrada a votação, recurso ordinário de Infomachine, Comércio Eletrônico e Enéria foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Alexandre. Com isso, encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 15 de setembro de 2022. Agradeço a presença de todos. Pedir para o Oswaldo encerrar a gravação.